A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Em Miqueias, capítulo 7, versículo 5. Miqueias, capítulo 7, versículo 5. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. O que o Espírito Santo quer nos falar nesta noite, que tem muitas coisas, meus irmãos, que não podemos ficar falando. Muitas coisas não podemos ficar se abrindo. Ah, mas é minha amiga. Ah, é meu amigo. Esse eu boto a minha mão no fogo. Não faça isso, meus irmãos. O que Deus quer falar para você nessa noite, feche a boca. Para de ficar falando os seus projetos, os seus planos de vida. Pare de ficar se abrindo o que acontece na sua casa, na sua vida íntima. Porque tem muitas pessoas que estão falando até o que não deve. Estão se expondo demais. E muitos, meus irmãos, não devemos confiar, por mais que bata nas nossas costas e chama nós de amigo querido, íntimo. Não, meus irmãos. O que Deus está falando aqui, que temos que frear a língua. Cuidado. Por quê, meus irmãos? Porque muitos querem você bem, mas não melhor do que eles. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele me apertava tanto e eu não sabia o que era. Aí, de tanto Ele me apertar, porque eu falava demais. Eu falava da minha vida. Qualquer um que chegava na minha casa, eu falava de tudo. E Ele foi me apertando, meus irmãos. E eu estava sem saber já o que estava acontecendo. Eu entrei em oração, pedi ao Espírito Santo e perguntei, meus irmãos, o que estava acontecendo para me ser apertado do jeito que eu estava sendo apertado, né? Porque doía demais, meus irmãos. O aperto de Deus sai lágrimas, sem você querer chorar. Amém? Mas é bom. Por quê? Porque aí aprendemos. Aprendemos o quê? Entrar em oração, chegar ao Pai e perguntar direto para Ele: por que estou pagando preço? Pois Ele me disse na palavra: feche a boca. Você fala demais. Antes de acontecer o que você ia fazer, você já está falando e não acontece. E é verdade, meus irmãos. É verdade. Quantas coisas no decorrer da minha vida, meus irmãos, eu elaborei, eu fiz planos e acabava falando para um, para outro, pois nem chegava a acontecer. Os planos afundavam. Os planos paralisavam. Quantos planos eu comecei e não terminei. Por causa de quê, meus irmãos? Porque eu falava demais, acreditava demais nas pessoas. Amém? Meus irmãos, acreditar demais é um problema sério na nossa vida. É um atrapalho que você não tem noção. Não podemos acreditar demais, porque nós abrimos tudo o que nós temos para a pessoa.
E muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa não quer ver você bem ao ponto de ser melhor do que ela. Ela quer o seu bem, mas sempre abaixo do que ela está, da posição, amém? Ou do cargo. Então, a palavra de Deus para a sua vida hoje, você quer que seus planos dê certo? Feche a boca. Você quer que a sua família comece a melhorar um com o outro? Feche a boca. Você quer que seus filhos melhorem? Fecha a boca. Guarda para você e se abre só para Deus. Amém? Meus irmãos, depois que eu aprendi, vamos falar o real, depois que Deus me ensinou e eu aprendi, as coisas na minha vida estão começando a fluir. Por quê? Porque eu não estou falando mais. Eu estou quieto, mudo, falo o necessário. Amém? Tem coisas, meus irmãos, que Deus revelou para mim que eu não posso nem falar para minha esposa. Para você ter uma ideia. Que muitas das vezes até o nosso companheiro, a nossa companheira, vai atrapalhar o que Deus tem para nós. Amém? Meus irmãos, isso é muito sério. Por quê, meus irmãos? Porque existe inveja no mundo. Existe pessoas, meus irmãos, que querem nosso bem, né? Mas não melhores do que ela. Amém? Infelizmente, o mal usa muitas pessoas de várias maneiras. Amém? E uma pior delas é a inveja. Por quê? Principalmente se você for uma pessoa que Deus te deu o dom de inventar coisas, de fazer, prosseguir, ir sempre para frente, estar sempre olhando para frente. Muitos vão ser que vai querer te derrubar, meus irmãos. Eu sou prova viva. Porque eu nunca ficava parado, meus irmãos. Eu sempre estava atrás de inovar, de correr atrás. Se não dava certo num negócio, eu corria atrás de outro. Mas quantos e quantas pessoas não se levantaram para me derrubar, meus irmãos? Quantos projetos que eu tive no decorrer da minha vida e foi cancelados, que nem chegou a começar. E quantos eu comecei e tive que parar. Por causa do quê? De falar demais, de confiar demais em pessoas. Amém? O que Deus está falando para você hoje, meus irmãos, que se Ele te deu uma revelação em sonho, feche a boca, guarde para você. Amém? Espera que Deus, o próprio Deus, vai mostrar a bênção que Ele fez você sonhar, que Ele te revelou, aquele projeto que Ele colocou na sua mente, que você está toda hora lembrando, é Deus querendo que você faça. Ó, Deus está falando com alguém aqui. Tem um projeto que não sai da cabeça. É Deus. Amém? Isso é confirmação de Deus. Para você. Eu não sei para quem é, mas recebe. Meus irmãos, então, tem caminhos que Deus coloca na nossa vida que nós não podemos ficar se abrindo com os outros. Por quê, meus irmãos? Porque a inveja, porque a maldade das pessoas, né? Não de querer o nosso mal, mas sim não querer ver melhor do que ela, vai interromper aquela porta. Aquele caminho vai ser trancado. Amém? E o que Deus está falando para você, eu não sei que projeto que Ele colocou na sua mente, cale a boca. Pare de falar, expor a sua vida para todos. Nem todos querem o seu bem. Amém? Meus irmãos,
Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Mas se você, tudo que Deus colocar na sua vida, você sair falando, muitas vão ficar paralisadas. Ah, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso. Sim, Ele pode fazer mesmo você falando? Pode. Mas Ele está te avisando. Por que Ele está te avisando? Porque Ele vai permitir ser fechado. Porque Deus trabalha assim, meus irmãos. Nós somos servos do Senhor. Nós temos que obedecer à palavra de Deus. Nós temos que obedecer à voz do Pai. Se Ele está te falando, é porque lá na frente você vai ser prejudicado. Amém? Meus irmãos, quando Deus nos tira do mundo e coloca na presença dEle, é porque Ele sabe que você vai obedecer a voz dEle, a palavra dEle. Amém? E Ele sabe de todas as coisas do nosso futuro. O diabo só sabe o que passou, mas o nosso Deus sabe tudo o nosso futuro, o que vai acontecer, o que não. Ele pode nos livrar, e é falando. Então, meus irmãos, se você não quer ver projetos seus paralisados, se você não quer ver aquela empresa que você quer abrir, sem nem chegar nos papel, feche a boca, espera concretizar, que depois Deus vai mostrar, Deus vai colocar você no dia certo, na hora certa, para contar o seu testemunho. Mas depois que já aconteceu, que a sua bênção já chegou, que seu milagre já aconteceu. Amém? Enquanto não acontece, meus irmãos, quem não sabe não pode estragar, porque não sabe. Amém? Só estraga projetos nossos na nossa vida é aquele que sabe. Então, o que você e eu temos que fazer? Porque a palavra vai para você, mas vem para mim também. Feche a boca da sua vida. Pare, não fale. Espera o momento certo, o aviso de Deus. Porque depois que está concretizado a bênção, o milagre na sua vida, meus irmãos, aí você pode falar porque já está feito e não pode ser desmanchado. Porque Deus já fez. E o que Deus fez, ninguém desfaz. A porta que Deus abriu, como falamos hoje de manhã, ninguém fecha. Amém? A não ser Ele mesmo. Por causa de quê? Por causa da minha e a sua obediência, Ele pode fechar a porta que Ele mesmo abriu. Então vigia. Vigia, meus irmãos. Obedeça a palavra do Pai. Obedeça a palavra que está na Bíblia. Porque o Espírito Santo indica, né, para mim, qual versículo eu tenho que pregar. Porque Ele sabe quem está precisando da palavra, eu não. Entendeu? Como que o Espírito Santo trabalha? Como Deus trabalha? Então precisamos da palavra do Senhor. Precisamos obedecer a voz do Pai. Precisamos fechar a boca antes do milagre, da bênção acontecer. Amém? Porque tudo debaixo desse céu há o seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Amém? E o tempo de bênção sobre a sua vida e sua casa está chegando. Mas para isso você tem que fechar a boca e se calar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua vida, sua família. Amém? Louvado seja.